Bom dia, é um prazer estar aqui participando do 10º Congresso Acadêmico Científico da Uncisal. Eu me chamo Amaury, sou terapeuta ocupacional, preceptor do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe e hoje estou aqui para falar um pouco sobre órteses, né? A minha experiência com órtese no ambiente hospitalar, junto com o meu colega André Noberto, né, que é coordenador do Serviço de Terapia Ocupacional do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe e também preceptor, né, de graduação. Nós efetuamos esse trabalho, né, de confecção de órteses, né, pelo Serviço de Terapia Ocupacional lá do hospital. Então, vamos começar. O que são órteses? Né? Órteses, elas são um dispositivo, um apoio que pode ser aplicado de forma externa ao corpo e sua função é auxiliar nos aspectos funcionais e estruturais do sistema neuromusculoesquelético, obtendo alguma vantagem mecânica ou ortopédica. Isso quer dizer o quê? As órteses, elas estão ali não para substituir, mas sim para se dar apoio àquela estrutura que, por alguma patologia, algum distúrbio, alguma deficiência, impede que o indivíduo, o paciente, realize alguma função ou previna alguma deformidade, alivie dor, né? E várias outras funções também, né? As órteses elas podem ser de vários tipos, né? Nós conhecemos, elas podem ser divididas em estáticas ou dinâmicas. Atualmente no ambiente hospitalar nós trabalhamos mais com as estáticas, visto que é um tipo de tecnologia que a gente vem trabalhando mais na prevenção de deformidades, alívio da dor e ganho da função, né? Então, desta forma, passando aqui o próximo slide. Desta forma, os objetivos principais das órteses, elas podem ser utilizadas para proteger cicatrizes, né, em algumas situações, geralmente em casos pós-cirúrgicos, ortopédicos, né, principalmente, né, manter ou promover a amplitude de movimento de uma determinada articulação, né, muitas vezes por conta de alguma determinada patologia, deficiência, algum distúrbio, né, seja ele neurológico, ortopédico ou de outra causa, né, a amplitude de movimento daquele membro vai ficar limitada, impedindo que a pessoa, que o indivíduo consiga realizar as suas atividades de vida diária, né, e limitando ele a ficar dependente para algumas situações. Ela pode também substituir ou aumentar uma função, né? Quando, por exemplo, a gente precisa utilizar uma órtese para poder escrever, né? Uma órtese para poder comer, né? Para poder segurar um talher e realizar o ato, né? De se alimentar, né? Podemos utilizar a órtese também como prevenção e correção de deformidades, né? Nesse caso, as órteses elas têm essa função, né, de evitar que um membro ou uma parte do corpo, né, venha adquirir alguma deformidade comprometedora ou pelo menos evitar com que essa deformidade evolua, aumente,
né? Muitas vezes utilizado nos casos de artrite reumatoide, espasticidade por conta de paralisia cerebral, outros tipos de paralisia, é, alguns distúrbios neurológicos também, distrofias, né? Uma outra situação também que a órtese pode ter como objetivo é oferecer o repouso articular. O que é isso, né? É, quando a gente sente aquelas famosas tendinites, né, tendinocinovites, né, e aí a gente percebe que dependendo do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a gente não consegue parar ou fica muito difícil, né, a gente cessar aquela nossa função diária. Então, a órtese ela vem promover esse repouso articular, fazendo com que a inflamação diminua e assim haja uma regressão da dor, né, que é uma outra função da órtese também, reduzir a dor. Em vários casos, por conta de lesões que nós sofremos em articulações ou por conta de distúrbios neurológicos também, ortopédicos, reumatológicos, a presença da dor está ali constante. E a órtese é um dispositivo que vai auxiliar nesse alívio, nesse conforto, né, promovendo isso, conforto. Então, as órteses elas têm diversos objetivos, né, e cada um aplicado de uma forma a depender da avaliação feita pelo profissional. A terapia ocupacional, no contexto hospitalar. A terapia ocupacional é uma especialidade, no contexto hospitalar, é uma especialidade de acordo com o COFITO, né? O COFITO é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e regulamentou essa especialidade através da resolução número 429 em 8 de julho de 2013. Os terapeutas ocupacionais, a partir daí, né, têm o contexto hospitalar como um ambiente para atuar na sua especialidade. O COFITO ainda define que a função do terapeuta ocupacional como um profissional capaz de realizar procedimento de avaliação, intervenção, orientação, realizado com o cliente internado ou familiar e cuidador em pronto atendimento, enfermaria, berçário, CTI, UTI neonatal, pediátrica de adulto, unidade coronariana, isolamento, brinquedoteca hospitalar, unidade materno-infantil, internação domiciliar e unidade de desintoxicação, para intervenção mais precoce possível, a fim de prevenir deformidades, disfunções e agravos físicos ou psicoafetivos sociais, promovendo o desempenho funcional, ocupacional e qualidade de vida durante a hospitalização. E isso é bastante importante, porque quando a gente observa o terapeuta ocupacional inserido nesse ambiente, a gente consegue ver, né, como o processo de internação ele tem ele dá um outro sentido, né, dando uma qualidade maior a esse paciente e contribuindo para uma alta hospitalar mais rápida e de qualidade. Nesse sentido, essa atuação desse profissional, profissional terapeuta ocupacional, né, também tem que seguir os critérios de biossegurança, né? E o que seria a biossegurança? Essa biossegurança hospitalar, né? Ela é um conjunto de normas criadas com o objetivo de garantir a segurança dos profissionais de saúde, né? Quando a gente pensa na rotina hospitalar, no convívio diário dos profissionais, né, naquele ambiente existe uma proliferação de vírus, bactérias, diversos agentes patogênicos. E a importância da biossegurança, né, se faz necessário para proteger esses profissionais, né? E para que isso aconteça, dois pontos são importantes, né? O uso de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, são utilizados por cada indivíduo a fim de protegê-lo diante das situações de risco. E atualmente, né, por conta da pandemia do Covid-19, né,
durante as intervenções em pacientes com o diagnóstico de COVID, né, esses profissionais devem seguir os protocolos, né, que são preconizados pelo Ministério da Saúde, de paramentação, né, tanto na hora de atender, né, a paramentação que deve ser feita para realizar o atendimento, assim como o processo de desparamentação, né, tudo isso seguindo os protocolos que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Um outro ponto importante também são os EPCs, né? Que são os equipamentos de proteção coletiva, que são as instalações que visam que o trabalho e o local seja realizado, né, de uma forma segura também. E nesse contexto do ambiente hospitalar, quando é que a gente vai ortetizar? Quando é que nós vamos realizar a confecção dessas órteses, desses dispositivos? Quem são esses pacientes que precisam desse tipo de atendimento, desse tipo de intervenção terapêutica, né? Então, aqui na nossa experiência no hospital universitário, nós realizamos uma triagem diária, né? Então, dos pacientes que chegam. Então, nesses pacientes são avaliados e daí a gente filtra a demanda, né? Quem que é a demanda? Quem é o paciente que está elegível a ser acompanhado pelo terapeuta ocupacional? Além disso, também existem os encaminhamentos dos próprios médicos e demais colegas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, né? Uma gama de profissionais que enxergam a necessidade desse profissional, né, contribuindo ali para o ambiente e a melhora desse paciente, com uma evolução terapêutica adequada, né? Então, quando é que a gente vai ortetizar? Quando é que nós vamos realizar a órtese, né? Para isso acontecer, é necessário realizar uma avaliação assertiva, né? Através de uma análise clínica correta, né? Mas para que isso aconteça, a confecção de órteses não é algo feito de qualquer forma ou porque você tem uma habilidade de manipular aquele material, né? Vai muito mais além disso. A confecção de órteses envolve um autoconhecimento em anatomia, fisiologia, biomecânica e da própria física, né? E para que isso aconteça, o terapeuta ocupacional ele realiza nessa avaliação a utilização de escalas como a avaliação de força, o MRC, né, para verificar o quanto de força que existe naquele membro, né, se existe espasticidade ou não, né, se o membro está hipotônico, né, a goniometria, né, que é através dessa avaliação que a gente consegue unir o grau de amplitude de movimento que aquele paciente tem limitado, né, e que precisa ganhar, né, ou que a gente precisa reverter, né. Uma avaliação também criteriosa da sensibilidade, né, a gente também tem que verificar a função sensitiva desse paciente, né, como que ele consegue perceber a órtese, né, ali no seu uso por conta das lesões de pressão, né, e isso é importante para a gente conseguir manter a integridade da pele, né. Durante esse processo, a gente também tem que avaliar, né, se está ocorrendo pontos de pressão, né, naquele material junto ao membro que foi ortetizado. Avaliar não somente esses aspectos físicos, né, mas também os aspectos cognitivos, né? É importante saber se o paciente ele consegue compreender como que se faz o uso desse dispositivo, né? Qual a necessidade dele fazer esse uso, por que que ele está fazendo,
o uso deste dispositivo durante o processo de internação, né? E quando isso não acontece, né? Quando isso não acontece, é importante a gente, então, trabalhar com o seu acompanhante, com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com a equipe que está ali participando dos cuidados daquele paciente, né? Então, o uso desse dispositivo fica também sob os cuidados dos demais profissionais, né? Aquele paciente que tem uma certa limitação cognitiva ou que está não está consciente, né? Então, tudo isso tem que ser observado, né, para o processo de confecção, né, de realização dessa órtese no paciente, né? Para isso a gente tem que saber qual é a capacidade que ele tem de administrar o uso dessa órtese. Será que ele vai conseguir entender é, quando ele está consciente, utilizar, né? O cuidador também, né, vai ter capacidade para utilizar essa órtese junto com o paciente, né, os demais profissionais. Então, isso é também um trabalho diário, né, que é feito aqui, né, no hospital pelos terapeutas ocupacionais, de verificar, orientar, né, acompanhar, né, e ver para que o processo terapêutico, né, na utilização desse material seja eficaz, né? E será que sempre que o paciente tem alguma deformidade, algum problema com neuromuscular ou neurodegenerativo, será que sempre vai precisar ser ortetizado? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, que a gente sempre está aqui fazendo algumas análises, né? Chega muitos pedidos, às vezes, por outros colegas, sugestões para fazer hortas em pacientes em cuidado paliativo, né? E será que esse cuidado paliativo, esse paciente que vem sendo acompanhado pela comissão do hospital de cuidados paliativos, tem mesmo uma real necessidade de se usar hortas, mesmo eles já tendo uma deformidade e tal? Então, tudo isso deve ser analisado. Pacientes com doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica, né, distrofias, né, tudo isso deve ser analisado, deve ser discutido com a equipe, né, de qual a melhor forma de realizar a órtese, né, nesse paciente. E muitas vezes o terapêutico no uso é não realizar essa órtese, né? Às vezes, o objetivo que seria corrigir ou prevenir a deformidade, né, não vai ser o melhor objetivo naquele momento, já que é um paciente que talvez não consiga recuperar a função e isso vai lhe causar apenas, pode lhe causar dor, pode lhe causar desconforto e até mesmo frustração. Os recursos materiais, né? O que é que influencia na escolha do material? É uma avaliação inicial, né, bem realizada, feita antes da confecção da órtese, né? Então, o que é que eu vou preferir utilizar, né? E acredito que na maioria dos hospitais o que existe é o gesso, né? O gesso que foi muito utilizado, difundido por vários anos. Porém, hoje nós temos outros materiais com uma melhor tecnologia, né, para realizar com um fim terapêutico de muito mais qualidade, certo? Cabe ao terapeuta ocupacional conhecer todas as características de material e propriedades para a escolha da melhor opção. Gesso, órteses pré-fabricadas, materiais poliméricos, termoplásticos de alta temperatura e termoplásticos de baixa temperatura. Aqui no Hospital Universitário,
de Sergipe, em Aracaju, nós utilizamos os termoplásticos de baixa temperatura, né? São as placas de termoplástico, né? Elas apresentam uma tecnologia muito melhor, né? Suas características vão desde a conformabilidade, né, de como elas se ajustam ao membro depois que elas são aquecidas e moldadas, até a questão estética, né? E de cor, do seu fechamento, né? E para que tudo isso aconteça, não não é preciso muito mais do que ter uma boa mão para causar aquele bom acabamento, né? É preciso um conhecimento da biomecânica, anatomia, fisiologia, né? De vários aspectos para se conseguir o verdadeiro objetivo da órtese, né? Atualmente existem placas de vários tipos de espessuras, cores variadas, né? De marcas também variadas, né? E, e que ao passar dos anos vem surgindo outros materiais, né? Cada vez mais vem surgindo novidades, né? E a terapia ocupacional não vem ficando aquém, vem acompanhando esse caminho, né, e buscando essas novas tecnologias para se adequar à profissão e dar um melhor feedback aos seus pacientes, né, uma melhor resposta, um acompanhamento terapêutico de maior qualidade. Esses aqui são alguns dos materiais que nós utilizamos, né, durante esse processo. A panela elétrica, né, é usada para esquentar a água e esquentar o material, a placa termoplástica, né, é através desse, ela fica a uma temperatura de 60, 70 graus e aí já consegue deformar o material, né, para que então seja moldado diretamente no membro desse paciente, né, de acordo com uma análise prévia que já foi feita, uma avaliação, para se decidir qual o tipo de órtese que será utilizada naquele momento, né? Uma tesoura também específica para isso, né, já que a placa possui uma espessura e um certo grau de dureza, né? Então, para cortar ela, para a gente destacar ela, é preciso uma tesoura específica, né? Velcros, os velcros, né, que realizam o seu fechamento, é esse material que a gente utiliza para causar o fechamento mesmo, né, da órtese, né, para conseguir manter ela lá, ela presa na região onde a gente deseja. Fios de elástico, né, para órtese que a gente precisa fazer tração, né, fios também galvanizados, né, também para determinados tipos de órteses, e essa pistolinha aí que quando as pessoas veem a gente no hospital passando nos corredores com ela, perguntam se a gente vai fazer algum assalto, mas isso daí não é para nenhum assalto não, é um soprador térmico, né? Ele uma das nossas ferramentas, né? E a gente utiliza para dar acabamento à órtese, para aquecer partes do material, né? E daí realizar acabamentos e finalizações, né? Durante a confecção desse material. Ok. Só um instante. As outras mais solicitadas no ambiente hospitalar. Existem diversos tipos de órteses que nós podemos utilizar dentro do hospital, né? Porém, existem aquelas que a gente observa que são
as mais solicitadas, mas que exigem maior demanda, né? Acho que a campeã delas é o posicionamento ventral de punho e dedos, né? Essa órtese, ela proporciona um posicionamento mais funcional do membro superior, né? Tentando quebrar padrões por conta de padrões de flexores por conta de espasticidade, né? Evitando encurtamentos, promovendo também ganho de função e fazendo com que esse membro ele permaneça e alcance algum conforto, né? Também é usado para evitar dor, né, por conta dos encurtamentos. Enfim, existe uma infinidade de aplicações para esse tipo de órtese e ela, sem dúvida, é a campeã de confecção aqui no nosso hospital, né? O abdutor de polegar. Essa é uma outra órtese bastante solicitada, de uma grande demanda, né, que a gente encontra, né? Geralmente pacientes neurológicos, reumatológicos, né? Aparecem muito esses casos aqui e por conta, depois da avaliação, a gente acaba realizando os abdutores de polegar, né? Eles acabam posicionando o polegar de uma forma mais funcional, dando liberdade aos dedos, né, e restringindo principalmente a articulação trapézio-metacarpiana, que é uma articulação que inflama com grande facilidade por conta de problemas reumatológicos, ortopédicos e também por lesões repetitivas. Passa aqui o próximo. As adaptações, né? É, aqui também é um outro ponto que a gente utiliza bastante, né? As adaptações utilizando placas de termoplástico e outros materiais também, né? É, eu estou exemplificando aqui um paciente que estava iniciando, é, chegou com um quadro de esclerose lateral amiotrófica, já estava perdendo força dos membros superiores, né? Um paciente jovem, recém-casado, com vida social ativa, vida profissional ativa, professor, né? E estava incomodando muito ele o fato de ter que se alimentar com a ajuda de outras pessoas, né? Então, apesar de as órteses elas terem critérios de como que a gente vai confeccionar ela, os modelos, também existem órteses, né, feitas como adaptações, né, feitas de acordo com essa necessidade. E essa daí é uma, né? Nós criamos esse modelo para que ele conseguisse realizar a apreensão do talher e realizar a atividade de alimentação, né? Que era muito importante para ele e que incomodava ele ser alimentado com a ajuda de outra pessoa, né? Então, durante esse processo de internação, com o uso da horta, favoreceu com que ele se alimentasse melhor, se alimentasse de forma mais independente, né? E com mais qualidade. Ao passar dos dias, uma outra queixa também que a gente encontrou de outro paciente foi a higiene bucal, né? E foi algo que foi procurado até pelo serviço da odontologia, né? Querendo saber o que, que a gente poderia fazer, né? Então, nessa outra foto, nessa outra imagem, a gente utilizou um engrossador, né? Já que era um paciente que não conseguia realizar uma apreensão completa. E com o engrossador, ele conseguiu
fazer essa apreensão e realizar a sua higiene oral com mais liberdade. Outra órtese também bastante encontrada é a órtese do tipo Suropodálica afo. Né? É uma órtese que a gente encontra bastante, principalmente como pedido para ser realizada, principalmente na UTI, né? Na UTI de pacientes que já se encontram há bastante tempo e pelo processo até de síndrome do imobilismo, né? Acabam adquirindo encurtamentos comprometedores e essa órtese é uma órtese que posiciona o membro, evita esses encurtamentos e dá um maior conforto também a esse paciente, né? É uma órtese que a gente encontra bastante e que vem sendo bastante solicitada no ambiente hospitalar, ok? O protocolo operacional padrão. O que seria isso? Né? O POP, o famoso POP. Né? O POP ele é um protocolo que tem como objetivo apresentar o processo de confecção das órteses dentro do ambiente hospitalar, seguindo as regras de biossegurança e analisando os princípios da biomecânica. Então, para que serve esse protocolo? Né? Esse protocolo serve para orientar os profissionais terapeutas ocupacionais de quando forem confeccionar essa órtese. Então, se eu vou confeccionar a órtese de um paciente X e o meu colega de um paciente Y, então nós vamos saber que nós vamos seguir o passo a passo, né, como foi planejado de acordo com o POP, né? Isso vai dar mais homogeneidade, vai deixar o processo mais criterioso e ao ler os registros, né, de prontuário, eu vou saber como que meu colega realizou esse passo a passo para ele chegar aquela finalidade daquela órtese. Né? E assim como acontece comigo também quando os meus colegas veem os meus registros. E, como eu já havia falado anteriormente sobre os materiais, né, novas tecnologias vêm surgindo. Né? Atualmente, a impressão 3D é o que há de mais novo, né? É um recurso de alta qualidade, né, que vem aparecendo e que vai dar um grande auxílio aos terapeutas ocupacionais no processo de fabricação e confecção de órteses, né? Através da realização de um scanner 3D, nós conseguimos é, alcançar as medidas de forma muito mais precisa, né? E a impressão 3D acaba realizando essa confecção, né, dessa órtese, trazendo aí vários benefícios. O scanner 3D e a impressão 3D é um material que já se encontra em processo de aquisição aqui pelo hospital, né? E nós estamos aguardando isso acontecer para começar a trabalhar e atuar, né, com essa nova tendência, né? Já até porque o futuro está aí e a gente não pode ficar aquém, né? Nós precisamos acompanhar para dar o melhor que existe ao nosso paciente e se atualizar com essas demandas, né? Que a atualidade exige, né? A globalização exige, né? Que se aperfeiçoar e trazer material de muito mais qualidade e é isso. O que eu tinha para apresentar para vocês era essa nossa experiência, né, aqui no Hospital Universitário de Sergipe, em Aracaju, eu, o meu colega de trabalho, André,
e outros terapeutas ocupacionais também que trabalham no hospital, né? Essa é uma rotina que acontece no nosso núcleo, né? Que nós estamos aplicando uma nova tendência, né? Da terapia ocupacional que vem é, crescendo em vários hospitais pelo país, e essa demanda vem crescendo bastante. Eu agradeço muito pela presença de todos, né? Espero ter conseguido sanar algumas dúvidas e apresentar de forma clara tudo que foi exposto aqui. Se alguém precisar de alguma informação, alguma dúvida, trocar informações, trocar dicas, né, passar dicas para a gente também, né? Aqui está o meu e-mail e o e-mail do meu colega também, né? E agradeço muito e tenham todos um bom dia.